Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Inclusive no meu Instagram eu publico quase todos os dias vídeos curtos sobre casos muitas vezes brasileiros ou casos muito curiosos, então me segue lá para você não perder nada. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Christopher Coleman nasceu em 20 de março de 1977, no estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. A igreja e a doutrina evangélica sempre estiveram no centro da família de Chris. Seus pais eram Connie e Ron Coleman. Eles tinham um importante ministério na igreja e eram pastores da igreja Grace Church, na cidade de Chester, em Illinois. O Chris Coleman, portanto, nasceu e cresceu no cristianismo evangélico. Seus pais contavam com o maior orgulho do mundo que o Chris e seus dois irmãos frequentemente faziam um grande alarido durante as reuniões, quando falavam em línguas no decorrer do culto, ao mesmo tempo em que canalizavam o Espírito Santo. Os Coleman levavam sua fé muito a sério, e o Chris era conhecido por basear toda a sua tomada de decisões baseado nas escrituras. Chris era geralmente um garoto bastante quieto e muito sensível. No colégio, ele era visto por seus colegas como um exemplo a ser seguido. As mães dos outros meninos sempre utilizavam o garoto como exemplo para repreender seus próprios filhos, dizendo, por exemplo, que aquele sim era um menino que dava orgulho e satisfação a seus pais. Os filhos dos Coleman eram vistos como santos. Houve um episódio quando Coleman era adolescente em que ele levou alguns colegas para sua casa quando seus pais estavam viajando. Lá eles beberam algumas cervejas. Como já sabemos, para quem não está acostumado a beber 2 ou 3 latinhas, já são o suficiente para a pessoa ficar bêbada. Na verdade, eu conheço pessoas que com apenas uma latinha já começam a ficar bem alegre e tenho certeza que você também conhece esse tipo de gente. Bom, o fato é que os meninos ficaram bêbados e logo depois o Chris se sentiu tão culpado que não conseguiu guardar segredo sobre esse acontecimento. Ele procurou seu treinador de basquete, que também era da igreja, e confessou tudo o que fez, pedindo que fosse aconselhado sobre o que deveria fazer para ser perdoado. Enfim, pessoal, eu não tô aqui para julgar a fé de ninguém. Só quero que vocês observem o quão fiel ele era aos ensinamentos que ele recebia. Depois de se formar, ele se juntou aos Fuzileiros Navais, onde se destacou positivamente. Nos Fuzileiros Navais, Chris conseguiu uma vaga como adestrador de cães, e foi em um seminário de treinamento de cães onde ele conheceu o amor de sua vida, Sherry Weiss. A bela Sherry trabalhava para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles em seguida entraram em um relacionamento sério. Foi amor à primeira vista. Não se passou muito tempo até que ele pedisse ela em casamento. Chris levou sua noiva para conhecer seus pais, e lamentavelmente eles não ficaram nem um pouco entusiasmados. Eles costumavam olhar para Chris como sendo seu menino de ouro e tiveram a sensação de que Sherry estava enfeitiçando seu garotinho. Um dia depois de seus pais conhecerem a Sherry, eles se casaram. Chris temia ser desprezado e evitado pelos amigos. Ele começou a se preocupar com a possibilidade de seu casamento ser considerado ímpio por toda a congregação. Isso porque veio à tona a descoberta de que um bebê dos dois apaixonados estava a caminho. Não é necessário dizer o quanto isso ia contra os ensinamentos que ele tinha ouvido enquanto ele crescia, né, gente? A gente sempre ouve que filho só depois do casamento. Bom, como vocês já devem imaginar, a Sherry começou a ser pressionada pelos pais de Chris para se converter ao cristianismo evangélico. Ela cresceu dentro de uma família católica e, além de ir muito pouco à igreja, ela não tinha convicções religiosas muito fortes. Em determinado momento, ela disse em um jantar em família que seu amor pelo marido a levou a nascer de novo. Disse ainda que estava pensando seriamente em conhecer melhor a igreja do Chris e ler um pouco sobre os seus ensinamentos. Isso ajudou a suavizar um pouco a sua imagem com seu sogro e também com a sua sogra, mas ainda assim não eram raras as vezes em que eles a julgavam injustamente.
Com o primeiro filho a caminho, Chris queria encontrar um trabalho que lhe permitisse proporcionar um bom lar para sua nova família. É nesse ponto que entra uma figura muito popular nessa história. Estamos falando de Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma professora bíblica e autora de diversos livros cristãos. Ela fala bastante sobre o campo da cura da alma, dos traumas da infância e também sobre as características comportamentais humanas. Seu ministério tem sede em St. Louis, no Missouri. Ela era amiga da família dos Coleman e uma figura religiosa multimilionária. Com a experiência militar de Chris, ela sentiu que ele era um candidato perfeito para trabalhar como segurança para ela e o contratou. Chris agora tinha um trabalho importante que pagava mais de $100.000 por ano, como guarda-costas e chefe de segurança de Joyce Meyer. Chris e Sherry se mudaram para um subúrbio em St. Louis, onde a Operação Meyer estava localizada. Em 1998, nasceu o primeiro filho do casal, chamado Garrett, e então, 2 anos depois, eles tiveram outro filho, chamado Gavin. Como eu disse ainda agorinha, a Joyce tinha sua sede de ministério em St. Louis, no Missouri, mas ela viajava com frequência para pregar, e isso forçava o Chris a viajar e ficar longe de sua família. Agora que era o novo chefe de segurança, ele derrubou o regime de segurança anterior e contratou alguns de seus amigos militares. Chris começou a se sentir importante e possivelmente intocável. Sua autoconfiança dali em diante poderia ser renomeada para simplesmente arrogância pura. Sentindo-se mais importante do que tudo e todos, ele começou a olhar diferente para outra mulher. Tara Lintz morava na Flórida e era a melhor amiga de Sherry desde os tempos do colégio. Elas estudaram por muito tempo juntas e Sherry só deixou a Flórida a partir do momento em que começou a trabalhar para o governo americano. Sherry falava muito da amiga, e foi através dessas conversas que Chris ficou sabendo dela. Curiosamente, os amigos e também as pessoas ao redor de Sherry começaram a dizer que a Tara tinha inveja dela, porque ela não tinha uma vida familiar estável como a de Sherry. É aquele velho ditado, né, pessoal? Quem tem uma amiga assim nem precisa de inimiga, ainda mais com inveja, né? Quando Chris viajava para fora da cidade para cobrir os eventos da Joyce, ele costumava mandar mensagens para Tara. Os papos entre os dois acabaram virando encontros escondidas. Tara, em pouco tempo, se tornou amante do Chris. As coisas ficaram tão sérias entre os dois que o Chris começou a planejar um futuro junto com ela. Por outro lado, ela o alertou diversas vezes que ele precisava descobrir como deixar a Sherry. Afinal de contas, ela fazia parte de seu devoto universo cristão. Em meados de novembro de 2008, Chris começou a receber e-mails assustadores. O endereço do e-mail era destroychris@gmail.com e estava cheio de ameaças à família Coleman. A tradução de Destroy Chris, pessoal, é exatamente como se parece mesmo, destruir o Chris. Por mais estranho que isso possa parecer, esses e-mails pareciam ter relação com o trabalho que ele fazia na segurança particular de Joyce Meyer. Uma mensagem alertava o Chris dizendo: diga a Joyce para parar de pregar besteiras, ou Chris e sua família serão mortos. Outra mensagem dizia: estamos fartos de ver a bunda mimada da Joyce voando por todo o mundo, insinuando que ela estivesse roubando dinheiro de pessoas que trabalham duro para que ela vivesse uma vida luxuosa. Pouco tempo depois, a família passou a receber mensagens mais perturbadoras pelo correio tradicional. A caixa do correio mesmo. As cartas foram chegando. A mãe do Chris, a Connie, disse que a Sherry estava extremamente assustada, porque a carta foi entregue enquanto o Chris estava viajando com a Joyce Meyer no Havaí. Quando ele voltou, ele preencheu um boletim de ocorrência. A polícia começou a patrulhar a casa da família e câmeras de segurança foram instaladas. Depois que Chris esteve na polícia para registrar a queixa, as mensagens pararam. Ninguém mais dentro da organização recebeu ameaças. Os Coleman eram vizinhos do detetive de polícia Justin Berlow, que trabalhava para o departamento da polícia de Colômbia. Quando o relatório das ameaças chegou, Justin pediu para dar uma olhada nas filmagens das câmeras de segurança que tinham sido instaladas, mas nada demais apareceu nas filmagens. Ele achou um pouco estranho as imagens do Chris e os meninos brincando de pega-pega no jardim da frente. Aquilo era meio esquisito, afinal de contas, para uma família que estava sendo ameaçada, ele estava expondo demais seus filhos brincando na parte da frente da casa. No dia 5 de maio de 2009, às 6h40, o detetive Justin Berlow recebeu um telefonema do Chris.
Ele estava na academia fazendo musculação e tentou ligar para Sherry. Ele disse que ela não respondeu e ele estava preocupado. Ele pediu então que o Justin desse uma olhadinha só para tranquilizá-lo de que estava tudo em ordem em sua casa. Justin contou em depoimento que concordou com a solicitação e foi até a casa. Quando ele entrou, se deparou com uma cena terrível. O Garrett, que agora estava com 11 anos, e o Gavin, de 9 anos, estavam em suas camas. Eles tinham sido esganados. Poucos minutos depois, ele descobriu o corpo de Sherry, que estava com 31 anos de idade. Ela também tinha perdido a vida da mesma maneira que as crianças. Ela estava com um olho roxo e algumas marcas de ligadura no pescoço, indicando que ela ferozmente tentou lutar com o seu agressor. Possivelmente, ela estava tentando proteger os seus filhos, né? Foram encontradas também mensagens com tinta spray vermelha nas paredes. As mensagens eram muito parecidas com as mensagens misteriosas enviadas para o Chris via correio tradicional e também por e-mail. Quando o Chris chegou em sua casa, ele foi informado sobre os acontecimentos. Ele agiu de uma forma bastante esquisita. Ele não demonstrou muita emoção e ficou bastante tempo em silêncio. A gente pode até imaginar que ele estivesse em choque, né? Mas as pessoas acharam aquilo estranho. Um dos paramédicos percebeu alguns arranhões no braço do Chris e perguntaram para ele de onde vieram. E ele, totalmente fora de controle, começou a socar a maca. Ele olhou friamente para os socorristas e disse que era por isso que ele estava arranhado. Mais tarde, em depoimento oficial, ele disse que aqueles arranhões eram da academia, quando fazia exercícios, e que esse surto com os socorristas aconteceu devido a toda aquela pressão e ao seu perturbador estado de choque, porque assim, ele não acreditava no que estava acontecendo. Os investigadores determinaram que a hora da morte da Sherry, do Garrett e do Gavin teria sido por volta das 3 horas da manhã. Eles analisaram as imagens da câmera de segurança e viram que na manhã dos assassinatos, Chris saiu de casa às 5h43 da manhã, quase 3 horas depois de sua família ter sido atacada. Os investigadores começaram a olhar para o Chris de uma forma desconfiada. Eles começaram a observar bem de perto a vida pessoal dele. Não demorou muito até que eles descobrissem o caso do Chris com a Tara Linitz. Eles o levaram para o interrogatório ao mesmo tempo em que alguns investigadores lá na Flórida começaram a entrevistar a Tara Linitz. As peças do quebra-cabeça se encaixavam à medida em que a Tara falava. Eles também conseguiram que o juiz autorizasse a apreensão e a perícia no computador do Chris. No computador, eles encontraram vários vídeos íntimos do Chris e da Tara, e também uma série de mensagens eróticas. Os investigadores também notaram que ele mantinha um registro completo sobre a Tara, bem como acompanhava todos os seus movimentos. Esse comportamento supunha que ele fosse um perseguidor, um tipo de um stalker, sabe? No meio de todo esse material, eles encontraram uma lista das coisas favoritas dela, nomes de usuário e senhas da conta bancária, o nome da futura filha, entre outras informações aleatórias. Havia ainda uma seção que dizia "O dia em que Tara mudou minha vida", e na frente, a data de quando eles se conheceram, em outubro de 2008. O que aconteceu foi que o Chris viajou em outubro de 2008 para Tampa, na Flórida, onde a sua esposa tinha estudado, para conhecer melhor a Tara Linitz. Como já sabemos, a Tara estudou e foi a melhor amiga da Sherry por muito tempo. Vamos colocar amigas bem entre aspas, né, gente? Porque que amiga é essa que pega o marido da amiga, né, e... Bom, não preciso nem falar nada, né? Os dois planejavam assumir o relacionamento e torná-lo oficial. O Chris disse que a Tara estava pressionando para que ele se divorciasse da Sherry e assim pudessem começar sua própria família. Ela não estava envolvida no crime, mas as informações que ela passou para a polícia foram muito importantes. Os investigadores tiveram acesso aos eletrônicos de Sherry e leram as mensagens dela para seus amigos. Eles descobriram que o Chris queria mesmo o divórcio. Ele teve a capacidade de dizer para Sherry que ela e as crianças estavam arruinando a carreira profissional dele. Outra coisa que chamou bastante a atenção dos investigadores foi o relacionamento entre o Chris e a sua chefe. Ele amava a vida que seu alto salário podia proporcionar, mas odiava o negócio que estava protegendo. Para Chris, o serviço ministerial de Joyce Meyer era uma farsa total. Ele declarou que ficava muito incomodado que as pessoas que ganhavam um salário mínimo mandassem seu dinheiro suado para alguém que voava em jatos particulares e fazia viagens extravagantes enquanto pregava o que Chris considerava mentiroso e absurdo.
Os investigadores confrontaram Chris com o fato de que os e-mails ameaçadores foram enviados de seu próprio endereço de IP. Ele justificou dizendo que foi hackeado e defendeu firmemente essa ideia, mas é óbvio que ninguém acreditou nele, né, gente? Por mais incrível que possa parecer, durante todos os seus depoimentos, o Chris manteve sua inocência e disse que sua família estava viva quando ele saiu de casa naquela manhã. Seu interrogatório foi cheio de choro falso e teatral. Fora isso, ele teve um comportamento extremamente reprovável quando, no dia posterior ao funeral, ele jogou fora todos os balões e placas fixadas na frente de sua casa, que homenageavam sua família, Sherry, Garrett e Gavin. No dia 19 de maio de 2009, Christopher Coleman foi preso e acusado de triplo homicídio. Como já esperávamos, né, pessoal? Ele se declarou inocente no julgamento. Joyce Meyer foi chamada para testemunhar e responder especificamente se Chris perderia o emprego se ela descobrisse que ele estava tendo um caso de adultério. Joyce respondeu que isso poderia prejudicar o trabalho dele. Quando perguntaram se ele perderia o emprego caso se divorciasse, ela respondeu dizendo que não exatamente. Ela analisa caso a caso. Apesar do que foi dito por ela, a promotoria entendeu que este foi um dos motivos que contribuiu para que o Chris fizesse o que fez. O legista que realizou as autópsias não especificou a hora das mortes, mas disse que as mortes ocorreram entre 13 e 5 da manhã, antes que o Chris saísse de casa. O possível momento das mortes determinou que ele não tinha um álibi sólido. A perícia não encontrou nenhum DNA desconhecido na cena do crime. A janela não foi aberta à força e a acusação negou a possibilidade de que tivesse sido aberta pelo lado de fora. A acusação apresentou como possíveis motivos o desejo de Coleman de se livrar de sua família para começar uma nova vida com sua amante e o medo de ser despedido do emprego em caso de divórcio. Os jurados puderam ver imagens e vídeos íntimos de Chris e sua amante Tara Linitz. Inclusive, a Tara e o Justin foram convocados pela acusação para testemunhar. A Tara é a amante e o Justin Berlow é o vizinho investigador que descobriu a cena do crime. Enquanto o júri deliberava, eles estavam tendo problemas para chegar a um veredito. Então eles começaram a revirar as evidências. Uma foto do Chris e da Tara se beijando tinha a data de outubro de 2008 escrita no verso. Chris afirmou que o relacionamento deles começou em novembro e a anotação no verso da foto foi capaz de provar que ele estava mentindo. Com isso, eles concluíram que se Chris mentiu sobre quando seu relacionamento realmente começou, ele provavelmente estava mentindo sobre todo o resto. O Chris Coleman foi condenado em 5 de maio de 2011. Ele foi considerado culpado em todas as 3 acusações e condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele apelou para as instâncias superiores, mas todos os seus recursos foram negados. Em março de 2019, um juiz concedeu a Chris a chance de um novo julgamento, com a justificativa de que ele teve um advogado ineficiente. Todavia, um novo julgamento não foi concedido. Lá em 2012, o Chris tinha sido entrevistado na prisão. Ele negou ter cometido os crimes e, quando foi perguntado se sabia quem fez isso com sua família, ele respondeu que não sabia e que perdoaria o responsável. Já o pai do Chris, o pastor Ron Coleman, deu uma entrevista e foi perguntado em relação aos encontros extraconjugais que seu filho andava tendo. Ele respondeu: a Tara estava apenas atendendo a uma necessidade que a Sherry não estava atendendo na época. Ele continuou e disse: quero dizer, todo homem tem desejos e todo homem tem que ser respeitado. Isso está embutido em todo homem. Se sua esposa não o respeita, então você vai encontrar respeito em outro lugar. O entrevistador rebateu perguntando: então você está dizendo que a Sherry era uma esposa ruim? O Ron respondeu: nesse curto espaço de tempo, ela deixou de fazer seu trabalho de esposa. O pastor Ron se esquivou de todas as perguntas relacionadas ao fato do seu filho ter sido condenado por tirar a vida de toda a família. Eu nem preciso dizer para vocês o quão pegou mal essa declaração do Ron, né? Porque ele basicamente colocou a culpa na mulher que tinha perdido a sua vida. Então, assim, ficou uma coisa bem estranha. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que foi realmente o Chris Coleman que tirou a vida da família toda? E vocês acham que ele fez isso por quê? Por medo de perder o emprego e o dinheiro? Ou porque ele queria uma nova vida com a sua amante?
Bom, deixa aqui pra mim nos comentários pra gente conversar sobre isso. E se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.